Amém. A paz do Senhor Jesus para todo mundo que está vendo esse vídeo. Espero que vocês estejam bem, na graça do nosso Pai, Criador do céu e da terra. Amém? Eu trago aqui uma breve mensagem nesta noite, nesta manhã, linda, maravilhosa, nesta tarde, nesta madrugada, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas eu espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Vou falar sobre insinuações. Às vezes a gente não dá muito ouvido, a gente não vigia, né? É uma palavra sobre vigilância também. Insinuações, vigilância, porque insinuações vêm. Se nós não tiver vigilante, a gente cai, porque nós não somos melhores do que ninguém. Não adianta a gente falar assim, não, eu não caio em tentação, não, eu não caio nisso. Só Jesus é quem pode nos livrar. E para que o Senhor nos livre, nós temos que estar sempre atenta, para na hora de uma tentação, a gente fala assim, Senhor, me ajuda. Mas se nós não estiver ligado com Ele, nós nem para pedir a Ele na hora, muitas das vezes a gente não lembra. A gente quer resolver do nosso jeito, depois que cai. Então, aqui no capítulo 3 de Gênesis fala assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você vê, ela já chegou. Eu fico pensando assim que Eva deveria estar olhando para aqueles frutos maravilhosos, né? Naquela árvore proibida que Deus falou que não era para ela tocar dali, não era para ela comer daquele fruto. Então ela simplesmente estava olhando, porque com certeza chamava atenção. Aquela árvore chamava atenção no meio do jardim. Mas Deus já tinha falado para ela já estava sobre aviso, né? Que não podia. Mas a serpente chegou. E pegou aquela distraição. Por um segundo que a gente se distrai, a gente pode cair numa tentação. Depois a gente se arrepende. Meu Deus, glórias a Deus que nós temos o nosso Salvador para nos ajudar a gente se consertar novamente, né? Então, ela chegou perto da mulher e falou, olha, foi assim que Deus falou com você? Que você não comesse da árvore do fruto, porque ela sabia o que Deus tinha falado com Eva. Ela andava ali rasteiramente circulando naquele jardim. Foi assim que Deus falou que você não comesse? Aí a mulher falou, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Deus já tinha avisado esta mulher, como Deus sempre nos avisa. Cuidado, varoa, cuidado, varão, cuidado. Mas a gente não toma cuidado, a gente anda desapercebido muitas das vezes, achando que nós sabemos de alguma coisa, nós entendemos muito mais. Por quê? Porque nós não meditamos na palavra de Deus, nós não se revestimos da coragem da justiça, muitas das vezes. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Não, Deus falou que você ia morrer, você não vai morrer não. Então, porque Deus sabe, no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí já era a hora desta mulher ter se afastado. Muitas das vezes a gente recebe uma oferta, vamos falar assim, a gente recebe uma oferta. E quando a gente escuta aquele ofertante, aquela pessoa que vai nos ofertar no emprego, uma boa conversa, uma boa amizade, oferecer algo pra gente, para se aproximar da gente, a gente fica ali ouvindo, a gente fala assim, é verdade, é uma pessoa tão maravilhosa, mas a gente não vigia, a gente não ora, a gente não pergunta ao Senhor, Senhor, será que é de Deus?
Será que eu posso confiar nessa situação? Será que eu posso realmente confiar nessa pessoa? Será que eu posso realmente pegar esse emprego? Será que é melhor eu trocar de emprego? Será? Nós não perguntamos ao Senhor. Nós fica assim, muitas vezes a gente fala, né? Será que é legal? Ah, mas deve ser. A gente mesmo que responde. Então, foi o que aconteceu com essa mulher. É a mesma coisa que acontece com a gente até hoje. O inimigo, ele chega, eu quero falar sobre insinuação. O inimigo, ele chega insinuando. Quando ele quer jogar algo para nos distrair, para nos tirar o foco do bem, ele chega insinuando. Ele envia alguém para falar, olha, mas isso é legal, não tem nada a ver, não tem nada a ver isso não. Não, naquele tempo era assim. Você vê, no Velho Testamento as coisas aconteciam assim, mas agora no Novo Testamento é diferente. Então você tem liberdade para você falar, você tem liberdade para você se defender, já vem te colocando ou nos colocando, né, em algo que a gente fala assim, é verdade. É verdade, eu posso me defender, Deus me deu autoridade para eu pisar, e nós já coloca a palavra de Deus no meio, né? Não, Deus me deu autoridade para eu pisar na cabeça da serpente, Deus me deu autoridade para eu falar, eu posso falar, eu tenho que me defender mesmo. Aí a gente já bota Deus no meio, Jesus Cristo, porque é assim que, como o meu pastor falou, né? Como ele sempre fala, a gente muitas das vezes entende aquilo que queremos entender. A gente entende o que queremos entender. Eu achei lindo quando ele falou isso. Eu falei, é verdade, meu Deus. Nós não queremos entender a verdade. Nós queremos entender... Nós não queremos entender a verdade, não queremos entender o certo. Nós queremos entender aquilo que a gente quer entender. Foi o que aconteceu com essa mulher. Então o diabo, ele não chegou colocando na boca dela, empurrando da goela abaixo, você vai ter que comer agora. A serpente não foi lá, tirou o fruto e empurrou na boca de Eva, você vai ter que comer. Não, ela insinuou e ainda falou aquilo tudo que Deus falou. Deus falou assim, assim? Falou, não, Deus falou assim. E ela ainda explicou o que Deus falou. Então estava tudo na mente dela, mas... a astúcia da serpente, o modo de falar e a fraqueza da mulher fez com que tudo acontecesse, né? Agora vou lá em João, no capítulo 13, que fala sobre Jesus lava os pés dos discípulos. Mas antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, o capítulo 13 de João fala assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simeão, que o traísse. Eu fui ver essa passagem de Eva e fui ver essa passagem aqui que fala que Judas, o diabo, já tinha insinuado no coração de Judas a trair Jesus. Então o diabo, ele não pegou Judas e não falou, e não amarrou ele e não deixou ele louco assim que desse para as pessoas ver, né, para poder... Porque se ele ficasse ali demoniado, Jesus tirava, expulsava o demônio dele, não. Ele foi sutil, ele insinuou, colocou aquelas moedas, né? Aquelas moedinhas, ofereceu ajuda, o Judas Iscariote, aquelas moedas, insinuou aqueles caras lá, né? Aqueles homens para matar Jesus. Mas ele não pegou Judas à força, não. Ele insinuou, como a palavra aqui está falando, igual ele fez lá antes disso tudo acontecer. O que ele veio desde o princípio fazendo coisas erradas, ainda hoje ele continua. Então, por mais que ele esteja preso,
por mais que ele esteja debaixo dos pés, por mais que nós temos autoridade que Jesus nos deu para pisar na cabeça dele, sim, mas ele é o tentador. Ele dá um jeito de tentar. Quando a gente descobre que ele está tentando de um lado, ele dá um jeito de fazer do outro jeito. Quando a gente descobre que ele está fazendo desse jeito, ele sabe que vai ser queimado, ele pula para outro lado e começa de fazer outras estratégias. Ele é estrategista. Então, minhas irmãs, meus irmãos, povo de Deus, que nós venhamos vigiar. Amém? Que nós venhamos vigiar e ter muito cuidado com as insinuações. Quem está conversando com você, nós devemos orar a Deus. As propostas que chegam até você, vigie em nome de Jesus. Que nós venhamos vigiar e ficar em alerta. Eu senti um desejo no meu coração de fazer esse vídeo. Eu ia fazer até um videozinho bem curtinho, né? Mas me deu vontade, mas a gente tem que obedecer e ir conforme Deus vai falando. O Espírito Santo vai conduzindo. Então que nós venhamos ter muito cuidado, ter vigilância. Para depois a gente falar assim, meu Deus, eu deveria ter primeiro perguntado ao Senhor. Eu deveria primeiro ter ouvido. Eu falo isso também porque eu já caí em coisas que eu não deveria ter caído. Por quê? Porque eu deixei me levar por conversa bonita, entendeu? Conversa bonita, uma conversa que você fala assim, não tem como isso aqui dar errado. Deu errado sim. Deu errado sim. Então, como Jesus falou aqui, o diabo, ele já, depois que ele ceiou, que ele foi lavar os pés de seu discípulo, aí fala aqui a palavra, que o diabo, acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simeão, que o traísse. Na hora da ceia, né, que Jesus fala aqui na palavra dele, que perguntaram, quem é? Ó, aqui Jesus falou, um de vocês vai me trair. Ficaram tudo em aflição, quem é? Eu não sou, não sou, não sou. E Jesus falou, aquele que come, bota a mão no meu prato. Como ele está falando aqui. Acabado a ceia, o diabo já tinha insinuado no coração de Judas que o traísse. Então, antes mesmo de cear, o diabo já tinha insinuado no coração daquele homem. Mas mesmo estando com todos os cálculos ali, Jesus sabendo de tudo que ia acontecer, ele ceou com Jesus. Ele botou a mão no prato, ele comeu. Então, o inimigo, ele é assim, ele é astúcio. Ele é astúcio. Ele é astuto, né? Acho que a palavra é astúcio, não é astuto, sei lá. Eu sei que ele é sutil. Ele faz coisas que a gente... Não tem como não falar. A gente fala, às vezes tem gente que fala assim, mas tudo não é o diabo. Nós não podemos também dizer que tudo é o diabo, porque a gente estamos dando crédito a ele. Nós não podemos dar crédito a ele. Mas uma coisa eu falo, minhas irmãs, meus irmãos, povo de Deus, vigie, que nós venhamos vigiar, que nós venhamos ter cuidado com as insinuações, com as conversas bonitas, com aqueles papos lindos. É melhor você trocar de emprego. E se teu emprego tu tá ganhando pouco, se tu for para outro emprego, tu vai ganhar melhor. Ai, mas esse teu marido é muito chato. Se eu fosse você, eu já tinha saído fora. Entendeu? Tem tanto homem maravilhoso. Ah, mas essa tua mulher não... É tua mulher... Olha, eu vou te falar, viu? Se eu fosse você, eu já tinha saído fora dessa mulher. Tem tanta mulher maravilhosa aí. Cuidado com as insinuações. Os rapazinhos, as moças, os jovens. Cuidado com as amizades. Cuidado. Porque o inimigo, ele é astuto. Ou ele é astúcio, não sei a palavra certa. Eu sei que ele é terrível. Ele é terrível. A palavra de Deus está aqui para nos advertir. Amém? Está aqui dentro da palavra de Deus para nos advertir. O que foi que ele fez com Jesus? Quando Jesus acabou de se batizar. Quando Jesus desceu as águas. Jesus foi para o deserto. Orar, jejuar, para poder ele continuar a missão dele aqui nessa terra. Foi quando Jesus, na hora que ele foi para o deserto, ele não foi tentado. Ele foi tentado depois que ele estava com 40 dias de fome. Sem comer e sem beber. Jesus estava frágil como um homem, como ser humano, ele estava fragilizado. Foi ali que o Satanás chegou e começou a insinuar. Transforma os pés em pão. Pula daí para baixo que eu dou esse reino todo para você. Reino das trevas. O reino das trevas do inimigo é aqui, mesmo nesse mundo. Tá? O reino das trevas que eu te dou. Por quê? Porque ele pensou, ele viu Jesus, aí nunca mais ele comeu, ele está fraco, ele vai cair.
Pois assim Ele continua até hoje, nos insinuando nas nossas fraquezas, na hora que a gente está precisando, na hora que a gente está falando de alguma coisa ou de alguém, na hora que a gente abre a boca para falar de uma irmãzinha, de um irmãozinho, aí começa ele mostrar os defeitos, aí começa ele insinuar no nosso ouvido. É verdade, lembra daquele dia que ela falou aquilo? Lembra daquele dia quando o teu pastor olhou para você daquele jeito? Lembra daquele dia? Ele fica assim. E quando vê você está perdida ou está perdido, qualquer um de nós. Então, minhas irmãs, meus irmãos, pode ter certeza que eu não ia fazer esse vídeo. Eu ia fazer um outro vídeo bem curtinho, mas eu creio que o Senhor me conduziu, o Espírito Santo me conduziu a trazer esse despertar para a minha vida e para a tua vida, amém? Que nós venhamos ficar ligados, que nós venhamos meditar na palavra de Deus e nunca esquecer que o inimigo ele é astuto. Nós não devemos dar confiança a ele. Primeiro, qualquer coisa que nós devemos fazer, nós devemos falar com o Senhor. Qualquer coisa que a gente for comprar, devemos perguntar ao Senhor se devo. Qualquer coisa, decisão da nossa vida, nós nunca devemos deixar de esquecer de perguntar ao Senhor, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa o seu like se você quiser, se você achar que deve, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, amém? Se inscreva no meu canal, Momentos de Fé com Ana Lúcia, que tem muitas mensagens aí da parte do Senhor para nossas vidas.